De volta, e eu gostaria que fosse ainda no primeiro bloco, mas já no terceiro, viu? Daqui a pouquinho está acabando, mas tem muito ainda assunto para ser discutido, e se ficar eventuais dúvidas, vocês podem mandar que a gente dá um jeito de responder. Dr. Elton Estrela, endocrinologista, está aqui hoje conversando conosco da relação entre nódulo de tireoide, câncer, tirando algumas dúvidas, né? Esclarecendo alguns questionamentos de vocês. Estejam à vontade. 3505-5000 é o telefone que você liga para participar, ou acesse o portal metro1.com.br. Estou sempre confundindo radiometrópole.com.br. Também essa musiquinha veio e ficou na cabeça, né? metro1.com.br. E vamos lá. Existem alimentos que ajudam a tratar o problema da tireoide? É uma pergunta de Neide Rangel, doutor. Bom, Neide, como eu falei há pouco, a tireoide ela utiliza o iodo para fabricar hormônio, né? Então não é interessante que vivamos ou nos alimentamos de alimentos pobres em iodo ou que não façamos, né, a suplementação de iodo. Mas desde 1960 aqui no Brasil, e principalmente nos últimos 20 anos ao redor do mundo, a suplementação de iodo virou algo obrigatório no sal. Então hoje a gente não vive, né? É claro que a gente precisa fazer uma análise melhor. Inclusive eu estou propondo essa análise aqui no estado agora, porque temos um país imenso, né? E um estado também imenso. Então a gente precisa ter uma foto mais adequada da nossa situação de ingestão de iodo, para garantir realmente que a nossa população está tendo acesso, porque a gente sabe que alguns alimentos são mais ricos em iodos, né? Frutos do mar, crustáceos, e pessoas que moram em regiões interioranas, né? Na região dos Andes, por exemplo, na região do interior do país, podem não ter acesso a alimentos ricos em iodo. Às vezes também o solo não é muito rico em iodo. Então, o ideal é isso, é que você viva e que você se alimente, né, com alimentos que tenham iodo, para que sua tireoide consiga utilizar o iodo para fabricar hormônio. Mas também, né, tudo que é excesso prejudica. Então, como o brasileiro consome muito sal e o nosso sal é iodado, a gente já está vivendo em uma situação oposta, que são áreas com excesso de iodo, né? Então, São Paulo, já existem algumas áreas mapeadas, Ribeirão Preto, com excesso de iodo na alimentação. E isso pode predispor à doença de tireoide, a doenças autoimunes, a tireoidite. Então, também nem pouco, nem tanto. Não tanto, na medida. Ideal. É verdade. Olha, só lembrei aqui de falar para vocês, a pessoa que está organizando esse evento até me lembrou, um evento muito legal para as pessoas que trabalham com design, até com moda mesmo, né? Nessa área de arquitetura, de design e de moda também, porque as pesquisas acabam culminando no mesmo ponto, né? Essa cultura é muito interessante. Hoje ali na Casa do Comércio começa uma série de palestras, né? Os palestrantes de todos os lugares do mundo e pessoas muito importantes. Então, para os adeptos a esses assuntos, né? Se houver interesse, deem uma passadinha por lá ou se informe. Eu não tenho o telefone aqui, mas depois, se precisarem, pode ligar que eu informo. Mas é ali na Casa do Comércio. Começa hoje às 19 horas. São 3 dias de evento. Elieusa está na linha 2. Olá, Elieusa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber sobre tiroidite. A minha filha foi descoberto um nódulo, né? E o médico falou que ela está com tiroidite. Ela faz uso de Puran T4. E a minha preocupação é se isso afeta, no caso da pessoa querer ter um filho mais tarde, se problema hormonal interfere nisso. Tá, obrigado, Elieusa, pela pergunta. A tireoidite é a principal causa do hipotireoidismo, né? Então, o hipotireoidismo é quando a glândula não consegue funcionar direito, quando a tireoide não consegue produzir direito os hormônios. Muitas vezes você já tem a tireoidite, que é uma inflamação da tireoide. Isso pode ser visto no exame de sangue ou no exame de ultrassom, mas você ainda não tem o hipotireoidismo. Mas no caso da tua filha, ela já tem. Ela já usa a medicação, que é a reposição do hormônio. Então, a grande questão aí é sempre mantê-la em acompanhamento para que ela tome, né, o hormônio na quantidade certa, para deixar os hormônios, os níveis hormonais
nos valores corretos. Se isso for conseguido, ela vai ter uma vida completamente normal, sem sintomas, sem nenhuma repercussão na saúde dela. Com relação à gravidez, não tem nenhum problema, não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhuma recomendação super especial, mas existe sim uma recomendação bem especial, que eu já falei aqui no programa e vou repetir. Assim que a sua filha no futuro for programar uma gestação ou souber que estiver grávida, ela tem que comunicar ao médico imediatamente. Por quê? Porque na gestação, na gravidez, todos os órgãos da gestante, da mulher, têm que funcionar mais, né? O coração funciona mais, o rim, o pulmão e a tireoide também. Só que no caso aí da tua filha, a tireoide dela já não funciona bem, ela tem que comprar, né, o remédio, ela tem que tomar o hormônio. Então, o valor, né, a dose de hormônio vai ter que ser reajustado, e esse reajuste é importante que seja feito desde o início da gestação. Por quê? Porque é importante para o feto que está se formando ter bastante hormônio tireoidiano para desenvolver ele, desenvolver o sistema nervoso central. Isso é importante para o futuro aprendizado, inteligência dessa criança. Ok. Bom, doutor, muitas dessas perguntas, certamente, com esse diálogo todo, já estão até respondidas, mas a gente pode dar uma passada por todas elas, né, que são muitas. Vamos começar pela de Daniele. Ela quer saber sobre o hipotireoidismo, se tem ligação direta com dificuldade no emagrecimento. Tá, Daniele, sim, pode ter sim uma relação com o peso, mas também o próprio excesso de peso pode causar alterações nos valores dos hormônios tireoidianos, né? Então hoje a gente vive um dilema, né? O que surge primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se os valores de hormônios estão alterados por causa do peso, ou se é o peso que está alterando a dosagem hormonal que a gente está fazendo. Essa resposta a gente ainda está pesquisando ela para definir, mas sim, se você tem uma disfunção de tireoide, principalmente o hipotireoidismo, você detecta ele e você trata, ele vai ajudar, sem dúvida nenhuma, você perder peso. Só que, infelizmente, a única causa de ganho de peso não deve ter sido esse hipotireoidismo. Né, deve ter sido uma coisa multifatorial, né, exercício, alimentação, vida sedentária, estilo de vida. Então não adianta a gente apostar todas as fichas no tratamento do problema de tireoide, do hipotireoidismo e pensar que isso vai ser a solução da obesidade ou do problema de obesidade. A gente tem que tratar a coisa de uma forma mais aberta, mais multifatorial, realmente. Ok, vamos